Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Olha, eu vim aqui agora para fazer esse aulão para você porque eu sei que você precisa em algum momento da sua vida de fazer contagem de células ou soma de apenas alguns valores e não todos os valores que aparecem na sua tabela. Por isso, eu hoje trouxe aqui algumas fórmulas que você pode utilizar para você ou procurar um determinado valor, quantas vezes esse determinado valor se repete ou algum termo, ou fazer até mesmo a soma condicional. Todas essas fórmulas elas estão ligadas basicamente às fórmulas conte-se e soma-se. E aí eu vou mostrar para vocês quais são essas fórmulas, que são a fórmula conte-se, a fórmula conte-sis, a fórmula soma-se e soma-sis. Beleza? Basicamente essas são as fórmulas que a gente vai trabalhar. Temos também uma outra fórmula que eu vou dar de brinde para vocês, mas aí é só se você se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Se possível, se você gostou, se você assistiu essa aula e gostou dela ou assistiu algum vídeo meu e já sabe como é a didática e sabe que esse conteúdo vai trazer valor para você, sugiro que vocês deixem um like aí para que a gente seja visto pelo YouTube como um conteúdo que agrega para a gente conseguir distribuir cada vez mais para a galera, beleza? Bom, então basicamente o que seria essas fórmulas? O que seriam essas fórmulas? Eu tenho aqui no total 5 fórmulas, só que eu vou falar aqui cada um em seu respectivo tempo. E essas fórmulas elas servem para fazer contagem e para fazer somas, todas elas baseadas em uma determinada condição, certo? Então, a primeira fórmula que a gente vai ver é a fórmula conte-se. Essa fórmula conte-se, ela serve para contar alguma palavra, algum termo, algum determinado valor, quantas vezes isso ocorre dentro de uma determinada tabela. Só que é a gente que vai definir tudo, a gente vai definir qual é a tabela, a gente vai definir também qual é o critério que será utilizado para fazer essa soma, para fazer com que essa, aliás, não é nem soma, fazer essa contagem, para fazer com que o Excel retorne para você a quantidade de vezes que um determinado termo que você escolher, ele acontece dentro da tabela. Bom, primeiro a gente tem aqui o seguinte, nós temos uma tabela, é um quadro de funcionários, certo? Essa tabela aqui, inclusive, se você já me acompanha há mais tempo no canal, você já deve ter visto ela em algum outro vídeo. Se viu, a gente costuma utilizar a mesma tabela para fazer várias coisas. Por que eu faço isso? Para mostrar que o Excel ele não existe apenas uma forma de você resolver determinada situação. Ele existe várias fórmulas, certo? Ele te dá várias possibilidades e você pode utilizar elas. Mas é o seguinte, aqui nesse caso eu tenho essa tabela, um quadro de funcionários, e aí eu tenho aqui as pessoas, a filial de cada um desses colaboradores, o setor a qual elas pertencem e o cargo, certo? Além disso eu tenho o salário e o aumento salarial, o último aumento salarial que cada uma dessas pessoas recebeu, beleza? Então agora, como a gente vai falar sobre a conta, eu vou explicar para vocês como que funciona essa fórmula na verdade, certo? Lembrando que toda vez que você vai fazer alguma determinada fórmula, basta você digitar o sinal de igual, o conte, e aí ele te dá várias opções, certo? E ao mesmo tempo ele te dá aqui também como se fosse um tutorial, só que nem sempre as pessoas entendem esse tutorial muito bem. Então vou desenhar essa fórmula na lógica aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, toda vez que a gente vai fazer alguma fórmula no Excel, a gente precisa mostrar para o Excel qual é o tipo de fórmula que eu vou utilizar. Nesse caso, vai ser a conte-se, certo? Então eu vou digitar conte.se, lembrando que tem que ter o sinal de igual antes, porque qualquer fórmula é feita com sinal de igual, certo? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? O que acontece nesse caso? Eu vou precisar preencher algumas informações entre parênteses. E aí, como que eu consigo colocar quais são as informações que eu tenho que colocar entre parênteses? A primeira delas é o intervalo. E aí você pode me perguntar, intervalo, eu já ouvi várias vezes essa palavra, mas cada vez que a gente vai fazer em uma fórmula, ela entra em um determinado contexto. Nesse caso aqui, o que eu preciso saber? Que tipo de intervalo é esse?
O intervalo não vai ser a tabela toda nesse caso, não. Pode até ser, você pode até selecionar a tabela toda. Mas eu vou explicar um macete para você nunca mais esquecer que tipo de intervalo que é esse. Porque logo na frente ele pede para a gente falar sobre um critério. O que seria esse critério? Primeiro eu vou explicar o critério para depois explicar o intervalo. O critério seria aquela palavra que eu estou procurando. Então, por exemplo, vamos pegar o contexto aqui. Eu tenho esse quadro de funcionários. E aí, nesse quadro de funcionários, né, eu tenho que escolher alguém para participar de um processo seletivo para uma determinada área, certo? Que área é essa? A área de atendimento. Essa pessoa vai ser promovida para uma vaga dentro do setor de atendimento e esse processo seletivo ele vai ocorrer baseado nesses funcionários que estão aqui dentro desse quadro de funcionários. Só que tem um pequeno porém. Para participar da área de atendimento, eu não posso pegar qualquer pessoa. Eu só posso pegar uma pessoa da área de atendimento, que já conhece meu serviço, porque como é um cargo de supervisão, eu não posso simplesmente pegar alguém que não entende nada do assunto e colocar lá para fazer o atendimento. Talvez tenha até em outros setores alguém que já tenha trabalhado nesse setor de atendimento e tudo mais, e isso não vem ao caso. O que eu tenho aqui de registro é só isso daqui. Então eu vou me basear somente nessa tabela aqui. Então eu preciso de alguma pessoa que esteja atuando neste momento na área de atendimento. Então eu só vou pesquisar a quantidade de candidatos que estão na área de atendimento. E aí eu pergunto para você o seguinte: se eu vou procurar aqui nessa tabela todos os meus funcionários que estão na área de atendimento, qual vai ser o critério que eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa? Vai ser a palavra atendimento. Então, eu vou procurar todas as pessoas que estejam com o nome do cargo, aliás, com o nome do setor, atendimento. Atendimento, certo? Esse vai ser o meu critério. Esse vai ser o divisor de águas aqui para eu fazer essa pesquisa. Então, eu já sei o seguinte, eu vou contar quantas vezes a palavra atendimento aparece, beleza? Então, era como se eu estivesse falando para o Excel. Excel, você vai pegar um determinado intervalo para mim e nesse intervalo você vai contar somente aquelas células que estão escritas atendimento. Aí você pode me perguntar, tá, qual que é o intervalo então? Você já me explicou o critério, qual que é o intervalo? Lembra que eu falei que eu ia passar um macete para vocês nunca mais esquecerem qual é o intervalo? Pois é. Você sabe que o critério que eu vou utilizar é o setor atendimento. Por que setor atendimento? Porque as palavras atendimento estão apenas em uma coluna e o nome dessa coluna é setor. Então eu sei que ela está no setor, né? Que essa palavra ela está na coluna setor. Então toda vez que você for fazer a seleção de um intervalo dentro da fórmula Conte-Se, você vai fazer o intervalo da coluna onde se encontra o critério. Então se o meu critério se encontra na coluna setor, então o meu intervalo ele tem que ser a coluna setor, certo? Então, nesse caso, eu vou anotar aqui, coluna do setor. Então, show de bola. Então, eu tenho aqui as duas informações que eu preciso para fazer a fórmula Conte-Se. E aí, como que vai funcionar a criação dessa fórmula? Como que eu vou colocar isso na prática? Como que vai funcionar essa fórmula na prática? Bom, vamos lá. Quantidade de candidatos. Eu quero saber quantos candidatos estão aptos a participar desse processo seletivo. E quando eu pergunto quantos candidatos, eu não quero saber qual é o cargo dele, eu não quero saber qual é o salário, eu não quero saber aumento salarial, o nome, muito menos a filial. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar digitar igual conte.se e quando eu abrir parênteses, ele me pergunta, o Excel me pergunta, tá vendo o tutorialzinho aqui? Já expliquei sobre esse tutorial antes. Esse tutorial, ele aparece em todas as fórmulas que a gente começa a digitar. Era como se o Excel estivesse tentando ensinar a gente qual é a maneira correta de se preencher essa fórmula. Porque se faltar algum termo, a fórmula dá erro. Então, nesse caso aqui, no Conte-Se, ele me pede o intervalo. Lembra que aqui embaixo eu desenhei para vocês o que é cada uma dessas opções? Pois é, o intervalo, qual que vai ser mesmo? Vai ser a coluna onde se encontra o meu critério. Meu critério é a palavra atendimento. E a palavra atendimento está na coluna setor. Então, eu seleciono a coluna setor. Ok? Então, selecionei a coluna setor. Tá vendo que o intervalo está até em negrito aqui? Pois é, significa que eu estou editando ele agora. Só que
eu já selecionei a coluna que eu preciso para ser o meu intervalo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um ponto e vírgula, e agora ele já transforma a palavra critérios em negrito, certo? E aí, como isso aconteceu, significa que agora eu preciso mostrar para a minha fórmula qual que é o critério que vai ser utilizado. E o critério ele não vai ser a palavra atendimento. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui dentro das aspas, certo? Eu vou abrir aspas e vou digitar a palavra atendimento para ficar igualzinho está escrito aqui na minha coluna de setor. Essa é uma forma que eu posso fazer, mas eu posso fazer também da seguinte maneira. Posso apagar a palavra atendimento que está entre aspas e posso vir aqui clicar em alguma célula que possui a palavra atendimento. Ou simplesmente vir aqui onde eu anotei separado aqui a palavra atendimento, tá vendo? Quando eu anotei falando sobre o processo seletivo da área de atendimento, eu posso vir aqui e clicar nessa célula aqui, que é o mesmo efeito de eu ter digitado a palavra atendimento entre parênteses. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar parênteses e quando eu aperto Enter, veja só, eu tenho no total 4 candidatos que podem participar desse processo seletivo da área de atendimento. Se eu vier aqui, por exemplo, dentro aqui do meu setor e contar a quantidade, eu posso fazer isso no olhômetro. Olha só, um atendimento aqui, 2, eu tenho 3, 4 pessoas no atendimento, viu? Foi muito fácil contar isso no olhômetro. Mas, gente, se a tabela for muito grande, eu não consigo fazer isso no olhômetro. Por quê? Pensa numa tabela que tenha 20.000 linhas, que é geralmente o que as grandes empresas trabalham. Você não vai conseguir fazer isso no olhômetro, então é necessário que você entenda como funciona a fórmula Conte-Se, porque assim você vai ter muito mais facilidade de fazer essa contagem aí sem erros, beleza? Então, show de bola. Essa é a fórmula Conte-Se. Agora, se a gente vier aqui dentro de Conte-Sys, que é parecida com a Conte-Se, a gente vai ter uma outra forma de se trabalhar com essa fórmula. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a Conte-Se, ela é Conte-Se, não é à toa. É apenas um se, apenas uma condição, certo? Quem aí já viu minhas aulas, já viu minhas explicações, sabe que a fórmula se é uma fórmula condicional. Então, quando eu encontro essa partícula se em qualquer fórmula, significa que eu tenho uma condição, um critério a ser seguido. E se aqui no Conte-Se, eu tinha um critério a ser seguido, no Conte-Sys, eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter 4, quantos critérios eu quiser, certo? Nesse caso aqui, dessa forma, que é a Conte-Sys, vou até anotar aqui para a gente começar a trabalhar nela aos pedaços, Conte.sys. Eu tenho 2 requisitos. E quais são esses 2 requisitos? A pessoa tem que ser do setor atendimento para a mesma vaga, só que eu ampliei o filtro para deixar ainda mais rigoroso. A pessoa ela tem que trabalhar no atendimento e ao mesmo tempo tem que morar em Belo Horizonte. Então eu tenho aí 2 condições, ou seja, 2 cis. Então eu vou falar para o Excel o seguinte, Excel, você vai contar para mim quantas pessoas podem participar do processo seletivo desde que elas atendam 2 requisitos. E quais são esses requisitos? São atendimento e Belo Horizonte. Ela tem que ser do setor de atendimento e da filial de Belo Horizonte. Beleza? Como eu disse antes, o Conte, toda vez que eu faço uma fórmula e aí eu começo a preencher ela, eu preciso, na verdade eu consigo fazer como se fosse um tutorial, né? Aliás, eu não, o Excel. Só que olha o que o Excel me apresenta agora. Ele me apresenta intervalo, critérios 1, critérios 1. E tem 3 pontinhos aqui. Se eu te entregasse essa fórmula para você digitar agora a primeira vez, você não ia entender tanta coisa assim não. A não ser que você já trabalhasse com Excel há mais tempo. Então, vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Tá vendo que aqui está escrito? Tá vendo que lá estava escrito intervalo, critérios 1. E logo após vem critérios 1, ou critério 1. Beleza? O que isso quer dizer? A mesma coisa que estava querendo dizer aqui no Conte-Se. O intervalo é a coluna que possui o meu critério, certo?
Só que a diferença é que aqui tem critério 1. Isso significa que eu posso colocar mais de um critério, certo? Por quê? Já que eu estou especificando aqui que o meu intervalo de critérios 1, ele vai estar ligado ao critério 1, se eu tiver mais um critério, que é o caso aqui, eu tenho 2 critérios, então eu vou precisar preencher intervalo, critérios 2 e critério 2, certo? Critério 2. Ou seja, se eu quisesse 3 critérios, eu ia colocar intervalo de critérios 3 e critério 3, e assim por diante. Ou seja, quantas vezes eu precisar inserir um novo intervalo, eu vou precisar inserir um novo intervalo. Toda vez que eu precisar inserir um novo critério, eu vou precisar inserir um novo intervalo. Beleza? Então vamos lá. Se eu quero que esse conte-cis ele tenha mais de uma condição, quais são essas condições? Bom, primeiro, os intervalos dos critérios 1 e intervalos do critério 2. Qual que é o primeiro critério aqui que eu quero separar na minha fórmula? O critério de setor, certo? Então, o intervalo de critérios 1 vai ser a coluna setor. Coluna setor. Já o intervalo de critério 2 vai ser o quê? Não vai ser a área aqui, a filial no caso, certo? Vou até escrever aqui para não confundir. Setor e filial. Beleza? Não vai confundir mais. Então aqui, o intervalo do meu critério 1 vai ser a coluna setor, certo? Já que o intervalo do critério 1 é a coluna setor, do 2 vai ser coluna filial. Coluna filial. Então beleza, já tem definido qual é o intervalo do critério 1 e intervalo do critério 2. Se eu já tenho um intervalo definido, quais serão os meus critérios? Esses que estão escritos aqui em cima. Então vai ser atendimento, o meu critério 1, e o critério 2 vai ser Belo Horizonte. Então, esse é o preenchimento da minha fórmula. Então, jogando isso daqui dentro dessa célula, como que eu vou fazer? Sinal de igual, vou digitar conte.cis, não pode esquecer de digitar cis, se digitar si vai cair na conte si simples, e ele me pergunta, qual que é o intervalo do critério 1? Já especifiquei aqui, agora você já tem condições de ler essa fórmula como ela entende. Tá vendo que os 3 pontinhos aqui, ela significa, esses 3 pontinhos significam que eu posso colocar quantos critérios e quantos intervalos eu quiser? Então, nesse caso aqui, o que eu preciso colocar é o meu intervalo do critério 1. Qual que é o intervalo do critério 1 que está escrito aqui? Coluna setor. Então, eu venho aqui, seleciono a coluna setor, certo? Selecionei coluna setor, pressiono ponto e vírgula. E aí, olha só, o próximo item aqui que fica em negrito, critérios 1. O que eu preciso colocar como critério 1? A palavra atendimento. Então, eu venho aqui, clico na palavra atendimento. Beleza? Ponto e vírgula. Ah, mas Leandro, olha só, filial está vindo primeiro do que setor. Está vindo antes. Eu preciso colocar na ordem certinha? Não, não precisa. Tanto é que eu estou selecionando como critério 1 o setor. Se eu quisesse vir aqui selecionar como critério 1 filial, podia. Se fosse algum outro contexto, se eu quisesse selecionar aumento salarial depois salário, podia, não tem problema nenhum. Essa ordem não interfere. Beleza? Dei ponto e vírgula. Agora ele me pergunta, qual que é o intervalo de critérios 2? Intervalo de critérios 2 é o seguinte, a coluna filial, certo? Então, aqui a coluna filial, eu seleciono ela toda, ok? E aí, dou mais um ponto e vírgula. E ele me pergunta, qual que é o critério 2? Bom, o meu intervalo de critério 2 é a coluna filial. Então, o meu critério 2 ele é Belo Horizonte, porque atendimento já tinha sido selecionado como critério 1. Fecho parênteses e ok. Agora eu pressiono Enter. Veja só, eu tenho aqui 4 pessoas que trabalham no setor de atendimento e que trabalham na filial Belo Horizonte. Aí você pode me perguntar, essa fórmula está com defeito, olha só, aqui dentro do primeiro conte-si a gente fez ela normal e deu 4 pessoas. Nesse conte-cis aqui, as 4 pessoas também são de Belo Horizonte? Bom, a gente pode conferir. Olha só, atendimento, Belo Horizonte. Atendimento, Belo Horizonte. Aqui a mesma coisa e aqui embaixo a mesma coisa. Então,
confia na fórmula porque ela funciona. Se você procurasse aqui uma pessoa que fosse de contagem, que trabalhasse no atendimento, olha só, contagem, que trabalhasse no atendimento, o número mudava para 0, porque não tem ninguém de contagem trabalhando no atendimento. Então pode confiar na sua fórmula porque ela funciona. Então se você tiver 20 mil linhas para analisar, vai de olho fechado que ela funciona, tá? Então vamos lá. Fórmula soma-se. Essa próxima fórmula, ela é parecida com o conte-se, só que ao invés de contar, agora a gente vai somar. E olha que nós temos agora um contexto diferente. Seguinte, eu tenho aqui uma planilha de orçamento familiar mensal. E olha como que isso é muito importante. Muita gente fica aí fazendo conta no caderno, fica fazendo conta na calculadora. Não estou dizendo que não pode fazer, pelo contrário. A gente tem que ter controle dos nossos gastos da maneira que a gente conseguir. Mas se você dominar o Excel fica muito mais fácil, porque olha só quanta informação eu coloquei. Eu coloquei as despesas, coloquei o tipo das despesas, se é fixa ou variável, coloquei qual o valor que foi gasto em cada uma dessas despesas e a situação, se a gente já pagou, se ainda está fechando o mês ainda. Beleza? E aqui eu tenho para apuração o total de despesas pagas e o total pendente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber o seguinte, de tudo isso que está aqui, quanto que já foi pago, e de tudo que está aqui, quanto que eu ainda não paguei por algum motivo, ou porque o mês ainda não fechou e ainda não deu para fechar tudo, enfim, vamos descobrir agora. Como que eu faço isso daqui, essa conta aqui de total de despesas pagas? Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender a princípio pelo tutorial do Excel. Igual soma-se. Abre parênteses. Olha só, ele me pergunta intervalo, critérios, depois intervalo soma. Tem um item aqui que já é um pouco mais diferente do restante que a gente já viu. Então vamos lá. Soma-se, ela é composta pelo nome da fórmula, certo? E lá dentro de parênteses eu tenho intervalo, certo? E aí esse intervalo que eu tô me referindo na fórmula soma-se é o mesmo intervalo que a gente se referia na conte-se. Olha só, esse começo é inclusive igual, olha só. Na conte-se o que mudava era só o nome da fórmula. Aqui eu tenho soma-se, mas lá era conte-se. E olha só, eu tinha o intervalo e o critério. Esse intervalo é a mesma coisa lá do conte-se, o intervalo do critério, certo? Então, se eu tenho o critério, né, se o meu critério aqui, nesse caso aqui, as despesas pagas, se o meu critério é a situação dessas despesas, então aqui eu tenho que selecionar a coluna com a situação. Aí você me pergunta, Leandro, eu não entendi. Como que a gente vai selecionar o critério dessa vez? A gente não tem nada falando aí, atendimento, enfim, você decide. O critério é você que decide. Olha só, eu quero saber o total de despesas pagas. Nessa tabela aqui, o que me sinaliza que essa despesa foi paga ou não? O PG aqui na frente, tá vendo? Toda vez que eu anoto um PG, significa que essa despesa já foi paga. E aí, o que eu quero fazer aqui é descobrir quanto que já foi pago. E não quantas despesas foram pagas. Eu quero saber qual o valor em dinheiro, quanto que já foi pago. Certo? Então, para eu conseguir fazer esse cálculo, o critério aqui, ele vai ser o meu PG, certo? PG. O intervalo do critério, qual que vai ser? A gente já aprendeu lá no conte-se. Se o critério é uma palavra, o intervalo do critério é a coluna que contém aquela palavra, certo? Então, nesse caso aqui, vai ser a coluna situação. Coluna situação. E aí, beleza. Situação. Show de bola. Só que aqui tem um item que está entre colchetes. Se você reparar, quando você abrir a fórmula, vou até colocar aqui, intervalo soma. E olha só, se você reparar, quando a gente foi lá no soma-se e abriu parênteses, tá vendo que o intervalo soma veio entre colchetes? Um macete que eu quero explicar para vocês. Toda vez que você colocar que você estiver fazendo uma fórmula que vier com algum termo entre colchetes, significa que esse item da fórmula não é obrigatório. Você preenche se você quiser. Mas você tem que estar ciente que algumas fórmulas, mesmo colocando esse item como não obrigatório, você vai precisar preencher para sua fórmula dar certo. O
que eu preciso fazer aqui nesse caso? Eu estou fazendo um soma-se. Se eu estou fazendo um soma-se, eu preciso somar. Eu vou conseguir somar alguma coisa nessa coluna PG aqui, nessa coluna situação? Não vou conseguir, porque não tem número. O que tem número são os valores. E é aí que entra o pulo do gato. Ele me pergunta o intervalo da soma. E aí eu vou colocar aqui a coluna valores. Aí você me pergunta, Leandro, por que você vai colocar a coluna valores? Porque é o seguinte, era como se eu estivesse falando para o Excel que ele vai somar para mim o valor de todas as despesas que foram pagas. Então, por isso eu preciso do intervalo do critério e do critério. Porque eles que vão me falar qual o número que vai entrar na minha soma, tá? Então vamos lá, para essa prática aqui, como que vai funcionar? Sinal de igual, palavra soma-se. E aí eu abro parênteses. Abrir parênteses, ele me pergunta qual que é o intervalo. Aí é o intervalo do critério, tá? Olha a diferença, intervalo e intervalo soma. Intervalo sozinho é o intervalo do critério, tá? Então eu venho aqui e seleciono o intervalo do critério que a gente já viu qual que é a coluna situação. Logo após, o que a gente vai fazer? Dá um ponto e vírgula e ele me pergunta qual critério? O critério é a palavra PG. Por que é a palavra PG? Porque é ela que me fala se a despesa foi paga ou não. Então eu clico aqui em alguma célula que está escrito PG ou digito lá PG entre aspas, beleza? Dou um ponto e vírgula. Uma dúvida que pode assim ser boba, mas muita gente tem. Quando esse termo aqui vem entre colchetes, eu preciso colocar ele entre colchetes aqui dentro da fórmula também? Não, não precisa. Você mantém normal, não é igual na escola, que você tem que copiar do jeitinho que está lá na fórmula, que tem que ter colchete, tem que ter parênteses, não. O único que é obrigatório é você abrir os parênteses que a fórmula pede. No mais, você não precisa colocar entre colchetes aqui não, tá? Então, intervalo de soma. Qual que é o intervalo de soma aqui que a gente já tinha definido aqui? É a coluna valores. Então, dessa forma, quando eu fechar parênteses e apertar Enter, a gente vai estar falando para o Excel o seguinte, Excel, você vai somar para mim somente aquelas despesas que possuem a palavra PG na frente, beleza? Aí o Excel fala, é para já, chefe. E aí, quando a gente aperta Enter, ele faz a soma de todo o valor. Deu R$ 1.475. Como eu posso confiar que isso é certo, que esse valor é o correto, Leandro? Simples, você pode vir aqui selecionar somente aqueles que têm o PG escrito na frente. Só que, se a planilha for muito grande, dá muito trabalho. Olha só, aqui embaixo na barra de status está escrito 1.475, o mesmo valor que consta aqui no soma-se. Então, mais uma vez, pode confiar na fórmula, beleza? Sugiro que quando você for fazer a soma-se, você faça da seguinte forma, desenhe isso aqui, ó, igual eu fiz, para você entender exatamente o que você vai precisar colocar na sua fórmula. Assim, quando você começar a digitar ela, as chances de erro são menores. Mas isso até você adquirir prática. Depois que você adquirir prática, fica muito mais fácil. Beleza? E agora vem o seguinte, total pendente. O total pendente eu posso fazer de duas formas. Eu posso pedir para fazer um conte-se em que não tem nada escrito, e aí na hora de colocar o termo, né, o critério, eu coloco abre aspas, fecha aspas, sem digitar nada, também dá. Mas eu vou ensinar uma outra fórmula que eu falei com vocês que eu ia entregar de brinde. É a fórmula contar ponto vazio. Essa fórmula, certo? A fórmula contar ponto vazio, ela é mais fácil do que se eu fosse fazer um conte-se colocando um critério nulo, um critério vazio. Por quê? O que pede entre parênteses? Vou mostrar para vocês agora. Sinal de igual, contar, ponto vazio, abre parênteses, ele me pergunta só o intervalo. E aí, qual que é o intervalo? Bom, o intervalo que eu vou precisar é o intervalo do critério, porque eu quero saber quais são as células que não possuem o PG escrito, certo? Então, eu seleciono aqui a minha situação, né, a coluna situação, que é o intervalo do critério, e fecho parênteses. E aí pronto, eu descubro quantas pessoas que ainda não pagaram. Olha só, quantas despesas ainda não foram pagas. Eu estou com a outra planilha que eu uso para fazer esse exemplo aqui na cabeça. Mas olha só, 4 despesas não foram pagas. Então eu posso confiar nessa fórmula aqui. Eu consigo saber quantas despesas ainda não foram pagas.
beleza? Então contar ponto vazio serve para isso. Ok? Se eu quisesse fazer, Leandro, um cálculo para saber quanto que falta para ser pago, ao invés de saber quanto que foi pago no total, como que eu faço para saber quanto que falta para ser pago? Bom, você pode usar essa mesma forma aqui, né? Você pode jogar aqui na frente, certo? E aí, o que que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai levar o seguinte em consideração. Qual que é o intervalo do critério? O mesmo, porque eu ainda vou querer saber o que que não foi pago. Então tá tudo dentro da mesma coluna. Então, coluna situação, coluna situação. Situação, beleza. Qual o critério? Nessa parte é que você precisa especificar. Se, para saber quanto que foi pago, eu precisava saber qual é o valor que entra na fórmula com o PG na frente, se para saber quanto que é o pendente, eu vou precisar colocar isso aqui, ó, abre aspas, fecha aspas. É isso que vai entrar na fórmula, beleza? E o intervalo da soma é o mesmo que a gente usou na situação anterior, que é a coluna valores. Ou seja, se eu vier aqui e quiser saber total de despesas pendentes, beleza? Então o que você precisa fazer? Sinal de igual, soma-se, abre parênteses. Abriu parênteses, ele me pergunta qual que é o intervalo do critério, seleciono aqui. Dou um ponto e vírgula. Agora ele pergunta qual que é o critério. Tá vendo que eu digitei abre aspas, fecha aspas? É exatamente isso. Abre aspas, fecha aspas. Dá um ponto e vírgula e aí você seleciona os valores, tá? Eu vou corrigir isso daqui porque não é pra gente selecionar nada mais. Então, fechei parênteses, aperto Enter. E então eu tenho R$ 1.800 ainda pendente de pagamento, certo? Se eu quiser confirmar qual é esse valor, eu posso. Mas nesse caso eu deixo isso para você, você confirma aí, para você ter certeza de que está certo ou de que não está, beleza? Então é assim que funciona a fórmula soma-si. Já a soma-sis, ela é um pouquinho diferente. Por que ela é diferente? Tá vendo essa estrutura aqui? Soma-si? Pois é. Quando eu vou para soma-sis, e aí na hora que eu fui fazer a planilha eu esqueci de tirar as linhas de grade, eu vou tirar elas agora, tá? Bom que vocês já sabem como que faço. Vem aqui no menu exibição e na linha de grade aqui. Desmarca a opção, saiu todas as linhas de grade. O que muda aqui nesse soma-si para o soma-sis? Bom, o conte-si, você lembra que era intervalo critério e critério. No conte-sis era intervalo critério 1, ponto e vírgula, intervalo critério 2, ponto e vírgula, e assim por diante. Na soma-sis não vai mudar muita coisa não, mas o que vai mudar é isso aqui, ó. Eu vou ter realmente o intervalo critério 1 e critério 1. Vou ter também, eu vou até selecionar aqui, para puxar aqui para baixo, vou ter intervalo critério 2, intervalo critério 2, critério 2, intervalo critério 3 e critério 3 e assim por diante. Quantos você quiser, só que o intervalo soma vem antes agora. Ele não vem depois, ele vem antes. Por que ele vem antes? Porque como você vai ter que definir qual que é a coluna que vai ser somada, então primeiro eu defino a coluna que vai ser somada, depois eu coloco quantos critérios eu quiser. Fica muito mais fácil para o Excel trabalhar assim. Então, como que vai funcionar o intervalo de soma? Qual que vai ser? Vai ser o mesmo que a gente estava usando, porque a única coluna que possui valores é a coluna valores. Então, vem aqui e digito coluna valores. Certo? Valores. Ok. Já o intervalo critério 1, como que ele funciona? Qual que é o intervalo critério 1? Tá vendo aqui que eu tenho aqui duas opções? Total de despesas fixas pagas e total de despesas variáveis pagas. Total de despesas fixas, tá aí uma informação que não tinha antes. Aqui só tinha, aliás, tinha essa informação na tabela, mas não tinha aqui no exemplo que a gente estava pedindo.
o que agora está acontecendo, está pedindo total de despesas fixas pagas. Então, meu primeiro critério vai ser se o tipo da despesa é fixa. Ok? Fixa. O meu segundo critério é se foi paga. Beleza? Então tem que ter o PG. Intervalo do critério 1. Se o meu critério 1 é o tipo de despesa fixa, então o que eu preciso colocar como intervalo do critério 1 é a coluna tipo de despesa. Despesa. Intervalo do critério 2. Se o PG é o critério 2, então a minha coluna é a coluna situação. Beleza? Show de bola. Então, nesse caso aqui, total de despesas fixas, como que eu faço esse soma cis? Sinal de igual, soma cis, abro parêntese. Ele me pergunta qual que é o intervalo da soma, e aí a gente já viu aqui que é a coluna valores. Coluna valores, eu venho aqui, seleciono e dou um ponto e vírgula. Aí ele fala, então agora fica à vontade para colocar quantos critérios você quiser. Aqui a gente já definiu qual que é o tipo, o intervalo critério 1. Vai ser a coluna tipo de despesa, certo? Então vem aqui e seleciono tipo de despesa. Ponto e vírgula. Qual que é o critério 1? Critério 1 não é a palavra fixa? Então vem aqui, clica em alguma palavra fixa. Ponto e vírgula. Ele me pergunta agora, qual que é o intervalo critério 2? Aqui a gente já sabe que é a coluna situação. Eu seleciono aqui a coluna situação, dou um ponto e vírgula e ele me pergunta, qual o critério 2? Critério 2 é a palavra PG. Então eu clico na palavra PG. Preciso de mais? Não preciso, são esses dois os critérios que eu precisava. Fecho parênteses e aperto Enter. E pronto, agora eu tenho o meu valor total aí para as despesas fixas que já foram pagas. Total de despesas variáveis pagas. Bom, se despesas fixas eu usei a palavra fixa, o que vai mudar aqui no total de despesas variáveis pagas é que ao invés de clicar no critério 1, na célula que possui a palavra fixa, eu vou clicar na célula que possui a palavra variável. Então digito sinal de igual, soma-se, abro parênteses. Qual que é o intervalo da soma? Coluna valores. Seleciona a coluna valores. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo do critério? Coluna tipo de despesa. Continua a mesma coisa. Seleciona aqui. Então, ponto e vírgula. Qual é o critério 1? Bom, o critério 1 antes era fixa, porque eu queria saber o total de despesas fixas pagas. Agora, se eu quero saber variável, clico em variável. Dou um ponto e vírgula. E aí me pergunta qual é o intervalo do critério 2, que é a coluna situação, ponto e vírgula. Qual é o critério 2? A palavra PG, ponto e vírgula. Aliás, ponto e vírgula não, agora fecha parênteses. Fechou parênteses, aperto Enter, prontinho. Esse é o total de despesas variáveis pagas, beleza? Bom, essas são as 5 fórmulas que eu tinha para explicar para vocês. Eu expliquei bem passo a passo para que até quem não tinha ainda nenhum contato com a ferramenta possa entender, beleza? Se você chegou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, acha que ele te agregou valor, deixa aí seu joinha, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você receber toda vez que a gente estiver com algum conteúdo novo. Se você acha que não acrescentou tanta informação assim para você, que você já sabia disso, mas você gostou de alguma outra aula, faça o mesmo. Se inscreve aí, deixa seu like no vídeo que você gostou e ative a notificação. Toda vez que a gente adicionar um novo conteúdo, você será avisado e fica de olho no canal, porque toda semana vamos ter um conteúdo novo para você. Beleza? Então aguardo você no próximo aulão. Um abraço, até lá.